Podcast Brasil UFO. Sejam muito bem-vindos ao Podcast Brasil UFO. Agora, além das plataformas de áudio, o nosso podcast também está disponível no YouTube e no próprio Instagram. Eu me chamo Cleiton Feltran e mais uma vez para bater esse papo comigo, o Wilson Seixas. Fala, Wilson! E aí, Cleiton? E aí, pessoal do Brasil UFO? Estamos aí mais uma vez. Tudo certo por aí? Tudo certo, nada resolvido. Isso aí. E para quem tá chegando agora e resolveu dar um play aqui no nosso podcast, esse é o episódio de número 3, hein? E aí, Wilson, você achou que a gente ia chegar no número 3? Caramba, número 3, hein? Quem diria, hein? O terceiro. Ainda o pessoal ainda tá pegando gosto, mas a gente vai criando uma bagagem aí e para colocar em discussão, colocar o pessoal para compartilhar conosco esse assunto aí que a curiosidade sempre vem em primeiro lugar, né? E é isso aí, que lembrando que ao longo dos episódios a gente vai trazer casos de avistamentos registrados ao redor do mundo, pensamentos, teorias, etc, etc, etc. Além de dar visibilidade para um assunto que tantas pessoas têm dúvidas e curiosidades, e sempre abriremos espaço para os ouvintes enviarem perguntas, suas histórias e também os seus relatos. Mas, Wilson, o que traremos de assunto principal nesse episódio de número 3? Olha, nesse episódio de número 3, vamos ter aqui um assunto interessante, que é sobre a Lua, a nossa companheira aí do céu noturno, a Lua, se ela é artificial, se não é artificial, qual que é a função da Lua, dos namorados, dos lunáticos. Muito bem, é um assunto que abre muitas dúvidas, um assunto polêmico, né? Que nem você falou, né? Que muitos acreditam, outros não, mas a nossa ideia é trazer esse assunto em discussão para que especialistas, cientistas, em geral, né? E até a gente, que não é nada, não é uma coisa nem outra, a gente possa comentar e de alguma forma trazer isso para os nossos ouvintes, tá certo? Então certo. Vamos às últimas notícias. Podcast Brasil UFO. Notícia do dia 28/7, tá bombando essa notícia. Estados Unidos vão tornar públicas conclusões sobre OVNIs. Programa do Gabinete de Inteligência Naval escondeu eventos por mais de uma década. Foco é descobrir se outra nação usa alguma tecnologia de aviação inovadora que possa ameaçar os Estados Unidos. Caramba, hein, meu? Os objetos voadores não identificados, OVNIs, intrigam as pessoas sempre que aparecem nos céus do planeta. Informações sobre eles, porém, permanecem ocultas, escondidas em programas secretos, principalmente nos Estados Unidos. Agora, porém, alguns desses eventos podem estar prestes a se tornar públicos, já que o Pentágono decidiu que a Força-Tarefa de Fenômeno Aéreo Não Identificado deve divulgar suas descobertas com o público a cada 6 meses. O principal foco do programa, porém, não é encontrar naves enviadas por outros mundos. A Força-Tarefa procura descobrir se outra nação está usando alguma tecnologia de aviação inovadora que possa ameaçar os Estados Unidos. Recentemente, o senador Marco Rubio, presidente interino do Comitê de Inteligência do Senado, afirmou que está preocupado com relatos de aeronaves não identificadas sobrevoando bases militares americanas. Um programa relacionado a isso desde 2007, iniciado pela Agência de Inteligência de Defesa. Terá sua coordenação passada ao Escritório de Inteligência Naval. Desde 2017, porém, pouco foi divulgado sobre o assunto, então é esperado que o primeiro relatório a ser divulgado contenha informações desconhecidas até o momento. Apesar disso, são realizadas reuniões com comitês do Congresso Executivo de empresas aeroespaciais e outros funcionários do governo para a divulgação do que é descoberto pelo Pentágono. Em alguns casos, explicações terrenas são encontradas para o que antes era inexplicável. E mesmo quando isso não acontece, ideias extraterrestres não são
consideradas as mais prováveis, mesmo quando não consegue uma resposta na hora. Eric W. Davis, consultor do programa de OVNIs do Pentágono, afirma que, em alguns casos, materiais não foram identificados, o que fez concluir que é necessária ajuda para isso. E por isso essa divulgação dos fatos são benéficas. Mesmo que não sejam informações bombásticas sobre aeronaves enviadas por alguma espécie extraterrestre inteligente, Harry Reid, ex-senador, afirma que é extremamente importante que as informações sobre as descobertas de materiais físicos ou embarcações recuperadas sejam divulgadas. É possível que muita gente se decepcione com o que seja divulgado, mas de qualquer forma o que for divulgado deve ser de interesse de muita gente. Matéria que saiu no The New York Times. É muito louco isso, né? Que primeiramente, talvez o que ele menciona, essa decepção aí com o material que seja divulgado, é que eles vão, a princípio, procurar por outros países tendo essa tecnologia, o que foi a gente discutiu em episódios passados, né? Claro, que eles vão tentar descobrir se são, sei lá, chineses, russos, entre outros aí, né? Pra depois, sim, ver se é alguma coisa de outros mundos, outras galáxias, enfim. Outras tem que ir por dimensões. etapas, né? Mas o que os caras pretendem fazer, né? Se assim eles vão fazer, são apenas divulgar de 6 em 6 meses o relatório. Eu acho que, o que eles têm guardado de todo esse período, eles já poderiam fazer um programa e ir relatando o que ele já tem de material. Você acha que ali dos anos 50 ali, né? Porra, você acha que os Estados Unidos não tem material guardado de toda essa época? Né? Não só disso, de outras coisas também, né? Na realidade, os caras estão querendo mostrar para a nação como eles estão sendo apertados agora pelo Elizondo, por todos os caras que estão fazendo essa pressão, por toda a mídia que está fazendo essa pressão. Eles estão tentando fazer essa divulgação de 6 em 6 meses como se começasse a partir de agora, e o que não é, né? É verdade, já é mais antigo, né? Já é mais antigo, então, não adianta os caras tentarem mostrar que estão tentando fazer e falar que a gente vai se decepcionar, não importa. Eu acho que, sendo de outro mundo ou sendo da Terra, é uma outra tecnologia, é uma tecnologia que vai modificar o mundo de algum jeito, né? Sendo divulgada isso aí, né? O que você acha? Verdade. Eu acho que sim, até saber quem tem poder dessa tecnologia, o que vai ser feito dessa tecnologia, né? Se vai nos prejudicar, o mundo vai ser melhor ou pior, né? Com isso, né? Dificilmente qualquer inovação assim, ela vem primeiro no campo militar, né? Eles querem fazer a arma e outra coisa, depois que eles vão pensar em ajudar alguém ou evoluir alguma coisa, né? Sim, Primeiro vem os interesses, né? Assim, qualquer tecnologia inventada, a primeiro momento que os militares ou os governos pensam é como ele pode levar vantagem em cima de outros países, né? Defesa e ataque, né? Defesa e ataque, né? Então a ideia é essa, né? Podcast Brasil UFO. Mas, Wilson, dia 30/7, o robô Perseverance já estava a caminho de Marte. O lançamento foi no dia 30/7, né? Isso. E para buscar vida em outros planetas, no planeta Marte, né? O que você acha? Eu acho interessante, acho válido. A gente tem que mandar mesmo, né? Se pode, mandar e estudar com o mais possível. O quanto der para estudar é legal. Vai demorar um tempinho para ele chegar lá, né? E você sabia que ali tem um cientista brasileiro também nessa pesquisa, nesse robô aí, nesse projeto? Legal, Nunes. tem um dedo nosso lá. Você vê, cara. Daniel Nunes, um astrônomo e físico brasileiro, garantiu os ajustes finais da missão Mars 2020 em casa. De quarentena, hein? O carioca trabalha na NASA desde 2014 e é responsável pela produção de um radar de penetração no solo do planeta vermelho. Ele disse que tudo é possível com muito trabalho e dedicação, mas que é um ambiente bem competitivo. E as coisas raramente vêm na primeira vez. Eu tenho 2 funções. A primeira é a de investigador científico do instrumento, um radar de penetração no solo.
e representar os interesses da missão durante o desenvolvimento. Também sou um co-investigador que deve acompanhar os dados desse instrumento, disse Nunes. De acordo com o brasileiro, a Mais 2020 será uma missão de muitas primeiras vezes. Será a primeira vez que uma sonda irá investigar a geologia de Marte em solo. Também será a primeira vez que irão converter dióxido de carbono em oxigênio. E a primeira vez que vão até uma cratera com sedimentos em Marte, com chance de encontrar vestígios de vida anterior. E aí, tem vida inteligente ou só vida com bactérias? O que você acha? Olha, pode ser que já houve vida lá, né? Bactéria ou não, quem sabe até vida inteligente em algum momento, né? Agora, essa missão aí, desse jeito, parece ser bem completa, né? Vai estudar a fundo. Espero que essas informações cheguem a nós, né? De uma forma correta, né? Porque a gente sempre fica desconfiado que não contam toda a verdade, né? Sim, o engraçado é que tudo isso acontece em 2020, né? A SpaceX, o lançamento dessa missão para Marte. Por que será que eles estão fazendo essa corrida, né? De espacial nesse momento, né? A criação de uma força espacial de defesa do planeta Terra. Tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Será que tem algum motivo? Cleiton, eu acho que tem um pouco disso que você falou, né? Os motivos de desenvolvimento, de tecnologia, tudo. E também uma coisa que é do ser humano, né? Que já está com a gente há muito tempo, que é o lance de descobrir novos lugares, a expansão, né? A gente poder colonizar, quem sabe, outros planetas, viver no espaço, tentar viver no espaço, né? Então, se a gente não se destruir, acho que a evolução é essa mesmo. Sim. Isso se a gente já não veio de lá, né? Eu acredito. A gente deve ter vindo de lá, sim, de outros lugares, né? Não sei se de lá necessariamente. Mas tem essa possibilidade, já foi levantada essa possibilidade. Que a vida é alienígena, né? Isso, que a raça humana ter vindo de lá, né? Tanto que tem aqueles relatos de pessoas, das fotos, né, que foram vistas de Marte com o rosto. Você já viu a face? Inclusive tem até filmes. Uma estrutura, parece uma estrutura lá que parece um rosto, né? Isso. E depois já vi. A NASA veio avisando que era coincidência. Mas naquela coisa da NASA, né? Que ela vem falando que é coincidência, que é só um jogo de luz e sombra ali, que isso aí é uma montanha de lá, que foi tirada numa hora do dia, que deu essa sombra, mas eu acho muito, muito coincidente. Vamos agora ao Conte Sua História e... Conte Sua História. Vamos lá? Vamos. Podcast Brasil UFO. Só lembrando aos ouvintes, se você tem alguma história sobre OVNIs, coisas sinistras e misteriosas que aconteceu com você ou com algum conhecido, manda pra gente através do e-mail brasil.ufo.sp@gmail.com. Lembrando que o Brasil é com Z, a escrita internacional. Vou repetir, brasil.ufo.sp@gmail.com ou através do WhatsApp, que é o telefone mais 5511 98436-3637. Mais 5511 98436-3637. Se você não quiser ser identificado, podemos mudar o seu nome e sua voz. Manteremos total sigilo. Mas vamos ao relato. Podcast Brasil UFO. E essa história, Wilson, ela aconteceu comigo. Já que o pessoal ainda tá mandando pra gente, eu acho que o pessoal ainda fica com um pouco de vergonha, eu vou tentando contar as que eu tenho aqui, e a gente torce, e a gente pede para os amigos do canal aí mandarem as suas histórias aí, ou de algum conhecido que vocês tiverem, porque pra gente é muito bacana apresentar e colocar em discussão todos esses assuntos e mistérios aí que nos rondam. Essa história, pra mim, Wilson, ela aconteceu... eu tava fazendo as contas aqui, eu acho que ela aconteceu no ano de 1995,
que eu devia ter uns 16 anos, né? Que eu tinha eu tinha ido pra cama, eu morava com a minha avó, né? E ela já tava dormindo. E eu fui pro meu quarto dormir, tava ajeitando a cama lá, colocando os cobertores e tal. E aí eu comecei a ouvir Quando eu deitei na cama, assim, deu aquele silêncio, né? Eu comecei a ouvir um barulho, assim, era uma mistura de gemido com um socorro, sabe? Então eu não conseguia identificar. E na frente onde eu morava, tinha um campo de futebol, que era todo escuro, né? Pelo horário, né? E eu comecei a escutar uma espécie de tipo... Não, mas estava longe, estava como se fosse algumas ruas para cima, ou até mesmo na outra rua de cima da minha casa. Que moro, né, até hoje em Santo André, no bairro do Camilópolis. Então, aconteceu nesse bairro, né? E eu comecei a ouvir essa voz que me chamou a atenção, mas não era um socorro, não era uma voz falando em português, né? Era uma coisa que estava me chamando a atenção, porém não era na nossa língua. E eu resolvi, depois de um tempo que eu fiquei ouvindo isso aí, né? Eu resolvi abrir a janela da minha casa, né? Do meu quarto ali. Só que tinha uma luz do poste, assim, muito próxima da minha vista, que não dava pra eu ver o que tinha no campo, né? Não dava pra eu ver nada. E, sei lá, eu pensei em várias coisas, gente esfaqueada, alguma coisa nesse sentido, pedindo socorro, né? Pensei em casal, namorando, pensei em tudo, assim, mas por mais que eu pensasse nisso, não era nenhum nem outro. Era uma coisa diferente. E começou, cara. Só que essa voz, depois que eu abri a janela, depois que ela tava longe, depois que eu abri a janela, ela começou a ficar perto do muro. E eu morava num sobrado que da minha janela para o muro, se alguém tivesse encostado no muro, não dava pra eu ver, porque não dá o ângulo, entendeu? E o que aconteceu, cara? Começou a falar embaixo do meu muro, como se alguém quisesse abrir o portão, assim, quisesse entrar ali na minha casa, né? Ou tava pichando o muro, sei lá, eu pensei nessas possibilidades ali no dia, né? Só que não tava falando em português, ele tava um cochicho, parecendo que tava cochichando um com o outro, e tava um cochicho meio que... Eu vou imitar, assim, mas talvez eu não saiba transmitir o que a minha memória lembra, né? Mas pra mim era como se fosse uma língua, assim, cara, um russo pra trás, sabe? Tinha a ver com o que eu tava vendo ali, né? Que eu tava ouvindo. Você percebia que tinha uma... Como é que eu posso falar, Wilson? Você percebia que tinha uma... Você acha que era Não, você percebia que era uma língua. Você percebia uma língua, isso. Você percebia que era uma língua, mas... Como se estivesse falando ao contrário. Mas você percebia que era uma língua, mas você percebia que tinha uma ordem ali pela língua deles, né? Mas uma cadência e tal. Você percebia que era uma dicção normal, mas uma coisa que você não entende, né? E era um negócio meio... Sabe? Uma voz meio assim, cara. E eu ouvi, eu falei, mano, tem algum cara aqui tentando entrar no muro aqui da casa, cara. E eu não fiquei com coragem de ir até a varanda, porque eu falei, mano, se esse cara tava longe, agora tá perto, ele quer entrar aqui. E por incrível que pareça, meu, cachorro totalmente silêncio, ninguém latindo, o que não era comum. Né? Ainda mais com gente colada no muro. O cachorro ia latir. Pra caramba. Então o que eu fiz, cara? Eu tentei, fiquei com medo, né? Eu saí do quarto, fui lá no quarto da minha avó, comecei a bater na porta dela. Vó.
E aí eu escutava ela até roncando, dormindo, né, meu? Eu falei, putz, ela não vai. E isso já meu, era não que vai horas, acordar. mais ou menos? Cara, eu, sei lá, meia-noite, sei lá, 11, meia-noite e pouco, vai, vamos falar assim que eu não vou também lembrar tão certinho o horário. Mas as pessoas até perguntam pra mim quando eu conto essa história se eu já não tava dormindo, se eu não sonhei, né? Eu não tinha deitado ainda, cara, quando eu comecei a ouvir. Eu não tinha deitado na cama ainda, entendeu? Você falou que foi Então- até a janela, né? Isso, eu não tinha deitado, né? Então, aí quando eu deitei na cama, que fez aquele silêncio ali pra você... Aí que, tipo, eu comecei a ver que não era à toa, não era vizinho de longe, era alguma coisa que tava me chamando a atenção ali, proposital ou não. E aí eu comecei a... Depois que eu abri a janela e eu escutei essa voz falando na beirada do muro ali, eu tentei ganhar ângulo. Eu tentei colocar a cabeça assim mais pra frente pra ganhar ângulo, pra ver se eu via alguma pessoa ali, cara. E quando eu tentei esticar meu olho assim pra ver, essa voz que tava na outra rua, de repente ela tava embaixo do meu muro. Meu, ela entrou no meu quintal, por dentro do quintal, e era um quintal grande assim que faz eco. Meu, ela deu uma risada demoníaca assim embaixo de mim, cara. Mano, eu caí pra trás. E aí ele ficou tirando sarro, tipo assim... sabe quando essa pessoa... ela tava me vendo, essa voz, essa possível voz aí tava me vendo. E ela viu que eu caí, ela viu que ela me assustou. E ela foi pra trás, na hora que eu caí pra trás, quer dizer, ela tipo assim, tirou o sarro e conversou com o outro, tipo assim... Não sei falar, eu tô falando assim uma coisa, mas... Ela, tipo, tirou sarro, tipo, tá vendo? Olha lá, alguma coisa assim que você percebia que ela tava interagindo com outra pessoa, que eu não sei Mas diferenciar. você tava na rua ainda, não tinha entrado na sua Tava casa. na rua. Não, ela tava no portão de casa e quando eu estiquei a cabeça pra tentar ganhar ângulo, ela entrou no meu quintal, cara, embaixo de mim. Era como se ela estivesse embaixo de mim, rindo. Caramba. E aí eu caí, né, com o coração a milhão, disparado, né? E eu fui de novo lá chamar minha avó tal, minha avó não acordava. E eu deixei a janela aberta, porque eu fiquei com muito medo, né? Eu deixei a janela aberta e... E você acendeu a luz do quarto, alguma coisa assim? Não acendi, porque eu fiquei com medo. Eu falei, meu, se eu acender, ele vai me ver aqui. Né? Ele vai me ver. Eu tava Entendi. com medo assim, de tipo, imagina, lá na rua tá escuro, e eu vou acender, eu vou ser destaque, né? Mais do que já era, né? E aí eu deitei com a janela aberta, acho que não era uma noite de muito frio. E eu deitei e aí começou de novo, tipo, longe, cara. A voz foi pra longe de novo, foi pra, como se fosse pra outra rua. E eu ali deitado e fiz igualzinho isso. Começou tipo, socorro, mas não era socorro, era um ovo, sei lá. Eu falei, meu, ferrou, cara, esse cara vai me coisar de novo, meu. E aí eu fui começando a falar assim, meu, agora eu já sei, né? Eu falei, se for comigo mesmo, se não for coincidência, eu agora vou sair na janela, vou tentar, ele vai falar embaixo do muro. Aí o que eu fiz? Fui lá na janela, criei coragem, né? Vi que a voz estava longe, criei coragem, coloquei a cabeça na janela, aí começou a falar de novo embaixo do muro, meu. Falei, meu, puta, agora pra ter certeza mesmo, eu vou ter que esticar a cabeça pra tentar ver no muro. Se der risada de novo, é que é comigo a parada, meu. Ixi. Dito e feito, meu. Estiquei a cabeça de novo. Meu, eu lembro, até perdão aos ouvintes, mas eu lembro que eu falei assim, vai tomar no cu, filha da puta. Xinguei assim, né? Acho que eu fiquei nervoso ali na hora. E fechei a janela e comecei a rezar. Comecei a rezar. Sabe que nem o Chaves, quando ele faz o sinal da cruz? E acho que eu tava daquele jeito, cara, assim, com medo, né? E ele não parou, cara. Ele começou a, tipo, chamar socorro de novo. Só que eu comecei a rezar. Eu falei, meu,
Eu não sei se essa última vez, porque essa história aí foi a última vez que eu presenciei coisas que eu via e ouvia, né? Mas essa foi a última, sim, e depois nunca mais, né? Sejam coisas de espírito, sejam coisas de alguma coisa que tava me vendo ali, enfim, cara. O mais engraçado, só pra concluir essa história aí, é que no dia seguinte, né, eu contei pra minha avó, ela falou que eu tava sonhando, falou que eu tava, né, que eu tava viajando, e aí eu falei, mano, não vou nem ficar contando pra ninguém, não, que os caras vão me chamar de doido, né? E eu fui na casa do meu vizinho, que morava 5 casas pra cima, fui lá, sei lá, na época jogava videogame, falar qualquer coisa, e eu cheguei pra ele lá, ele falou assim, você nem sabe, ontem tava aqui um amigo nosso, inclusive meu primo tava na casa dele, ele falou, teu primo tava aqui na nossa casa, eu fui levar ele até o portão, eu comecei a escutar umas vozes, e eu achei, na hora que eu comecei a ouvir ele contar essa história, eu falei, tá tirando sarro de mim, e foi ele que fez comigo isso aí, né? Que é a primeira coisa que você pensa, né, uma história igual. Só que aí eu parei pra pensar, cara, eu falei assim, não pode ter sido ele que fez isso, ele contou a mesma história que eu, só que no caso dele, ele foi até o muro, né? Que a casa dele era distante, ele tinha que ir até o muro pra abrir o portão. E ele contou a mesma história, cara. E eu até falei pra ele, foi você, né? Só que se você parar pra pensar, como pode ter sido ele a entrar na minha casa com cachorro, feito toda essa conversa, assim, de tipo, tá numa rua, daqui a pouco eu abro, ele tá na minha calçada, como que ele pode tá em vários lugares ao mesmo tempo? Pensando bem, não pode ter sido ele. Como ele entrou no meu quintal e riu sem os cachorros latirem, sem os cachorros avançarem. Então, assim, como isso pode ter acontecido? A conclusão que eu tiro disso é que naquele dia tinha alguma coisa ali na minha rua, sabe lá Deus o que era, que, sei lá, abriu um portal e, não sei, cara, tava ali de uma forma que a gente não via, mas que de alguma forma tava trocando uma ideia com a gente, assim, de alguma forma, né? Alguém, até se alguém ouvir esse meu relato aqui e tiver uma explicação plausível para isso, que até hoje eu tento buscar o que era que tava ali aquele dia e não acho. O que você acha, Wilson? Olha, essa história aí é esquisita mesmo, viu? Não sei, talvez algum poder mediúnico, alguma coisa que você que tava ali, você conseguia enxergar e escutar. Vai saber o que enxergar, eu não enxergava, eu não via nada, cara. Eu ouvia, né? Eu só sentia a presença, né? Tipo, mais distante, mediano e mais próximo. Isso eu sentia, né? Essa diferença de volume, eu sentia, né? Tava bem próximo ou não, mas enxergar mesmo, eu não enxerguei. Talvez você sentia essa frequência aí, né? Alguma frequência que você tinha a capacidade de ouvir, sabe, que outras pessoas normais não conseguem, e naquele momento você, por alguma razão, você conseguiu captar esse som aí, né, que normalmente, porque tem muita coisa aí que a gente não enxerga, né, e não é porque não enxerga que não existe, né. Sim, e outra, se fosse um lance só comigo, o meu vizinho, os meus vizinhos ali, meu primo que tava na casa, 5 casas pra cima, eles não teriam ouvido nada. Se fosse um lance só comigo. Ou abrir uma frequência, na mesma frequência. Eu ouvi na minha casa. E ele ouviu na dele. 5 casas pra cima. As 2 pessoas lá ouviram? Sim. 2 ou 3 pessoas. Acho que estavam os 2 irmãos e mais meu primo lá com eles no dia, entendeu? E eles todos ouviram também? Eles todos ouviram e me contaram a mesma história, cara. Então, por isso que eu cheguei a pensar que eram eles me zoando, entendeu? E não era, porque não tinha como, cara. Como que o cara ia me zoar, entrar dentro do quintal? Não tinha como, entendeu? Então é um assunto meio que louco, cara. A gente acha que a gente sabe de algumas coisas, mas a gente não sabe nada. Nada, cara, né? A gente não sabe nada, né? Não sabe, não.
Então é isso, Wilson. Vamos ao assunto principal do nosso episódio de número 3. Vamos lá? Assunto principal, vamos lá. Podcast Brasil UFO. Então, Wilson, o assunto principal do episódio é: a Lua é artificial? Polêmico. Dia 8 de fevereiro de 2016, Cabo Canaveral, Flórida. A NASA anuncia preparativos de exploração lunar na espaçonave Orion. E em seguida, agências espaciais russas, chinesas e indianas também revelam seus planos de exploração lunar tripulados. Primeira vez desde Apollo 17, em 1972. Mas qual o motivo para esse novo interesse pela Lua? E por que a humanidade demorou tanto para voltar? 20 de julho de 1969. Mais de 1 milhão de pessoas no planeta assistiram Neil Armstrong pisando na Lua através da Apollo 11, fazendo com que o ser humano se tornasse alienígena em outro corpo celeste. A Lua está a cerca de 380 mil quilômetros da Terra. Nem os melhores telescópios podem ver o que se vê quando se pisa em sua superfície. Ela tem 1/4 do tamanho da Terra e é de longe o corpo celestial dominante nos céus noturnos. Ela leva cerca de 30 dias para dar uma volta em torno da Terra. Ela brilha, mas não por causa de propriedades da própria Lua, mas por causa que reflete os raios do Sol que a fazem brilhar. E o motivo dela ter fases é que a Terra bloqueia os raios do Sol conforme a Lua se move ao redor da Terra. Então, gradualmente, ela recebe um pouco dos raios do Sol. A Lua tem muita importância. Ela causa as marés que ajudaram na transição da vida do oceano para a terra firme, além de estabilizar a inclinação da Terra em relação à sua órbita. Sem a Lua, as influências gravitacionais poderiam fazer os polos dos planetas oscilarem de um lado para o outro, sem controle algum. A Terra teria sido um lugar muito mais caótico para que a vida avançada se desenvolvesse se não fosse pela Lua. Embora a Lua seja de extrema importância para o surgimento da vida na Terra, este corpo celestial é inabitável. Não há oxigênio respirável. As temperaturas na superfície chegam a extremos que vão desde 120 graus, quando voltada para o Sol, até 158 graus negativos na sombra. Então, os astronautas que foram para a Lua tinham que estar com seus trajes completamente selados. A gravidade da superfície lunar é 1/6 da gravidade da Terra. E é por isso que, nas imagens, os astronautas parecem estar pulando na Lua. E a Lua não tem nenhuma atmosfera. Chegar até a Lua foi um feito tão inacreditável que até hoje pessoas acreditam que o evento foi, na verdade, encenado em algum estúdio de Hollywood. Mas vários especialistas sugerem que o evento realmente aconteceu e que, além de pousarmos na Lua, o que foi encontrado lá é mais incrível do que sabemos. Depois do pouso, houve uma falha de 2 minutos, que foi muito estranha nas transmissões de rádio. Segundo o cientista e pesquisador da NASA, Otto Binder, vários rádios amadores conseguiram interceptar comunicações secretas com o controle da missão, que não foram tornadas públicas. Os astronautas disseram ter visto objetos extraterrestres na Lua, inclusive discos voadores parados ao longo da borda de uma cratera bem à vista. A verdade é que cada astronauta tinha um canal médico de rádio separado e que estas informações não deveriam ser ouvidas no canal público. 30 minutos depois, o assunto já era ouvido pela NASA, que os astronautas tinham visto algo por lá, não sabendo o que fazer e se deveriam sair daquele local. As imagens da entrevista dos astronautas após voltarem da Lua em 1969 não era de euforia por ter participado dessa incrível experiência. Eles pareciam deprimidos e tristes. Será que viram algo por lá que não puderam contar ao público por causa das implicações? Em uma das suas frases nesta entrevista, Neil Armstrong disse:
Isso é o início de uma nova era. Depois da Apollo 11, a NASA enviou outras 6 missões à Lua, terminando com a Apollo 17 em 1972. E por que nunca voltamos? Por que os russos não voltaram para lá no lugar dos americanos? Será que outros seres nos alertam para ficarmos longe por algum motivo? É possível que os astronautas norte-americanos não estivessem sozinhos na Lua? Desde então, surgiram teorias de que a Lua não surgiu por acaso na órbita da Terra, mas que foi trazida para cá. Mas até hoje, cientistas não podem dizer com certeza como esse objeto se formou. Mas existia uma teoria de que um corpo do tamanho de Marte se chocou com a Terra, penetrando no planeta e se tornando o núcleo do nosso planeta. Boa parte do material exterior foi arrancado por esta gigantesca colisão e se concentrou para formar a nossa Lua. Porém, essa teoria não é suficiente para respondermos algumas questões. A Lua tem um tamanho exato para provocar eclipses totais. O formato dela consegue cobrir todo o Sol, e as chances disto acontecer são de fato astronomicamente pequenas, tornando isso perturbador. O diâmetro do Sol é 400 vezes maior do que o da Lua, e por coincidência, o Sol situa-se quase exatamente 400 vezes mais distante. Por esta razão, o Sol e a Lua parecem ter o mesmo tamanho nos céus da Terra, e por isso podemos experimentar os eclipses solares aqui no nosso planeta. Ela está perfeitamente na órbita para eclipsar com o Sol, e as chances da Lua estar acidentalmente nessa órbita são de 1 zilhão para 1. Então aqui nós temos evidência de que a Lua estar em uma órbita perfeita em volta do nosso planeta definitivamente não é acidental. Para termos um eclipse solar, a Lua tem que ter exatamente o tamanho que tem, 3.474 quilômetros. Nenhum quilômetro a mais ou a menos em seu equador. Existem pessoas que acreditam em coincidência, mas o fato é que isso é proposital. Em toda a nossa galáxia observável, as outras luas são significativamente menores que o planeta-mãe. O satélite da Terra não só orbita mais perto do que deveria por seu tamanho, ele é também a única lua do Sistema Solar que tem uma órbita circular quase perfeita, e não se conhece nenhum outro corpo lunar que tenha um efeito estabilizador como o que tem a Lua para a Terra. Simulações recentes de computador demonstram que sem a presença da Lua, a inclinação do eixo da Terra seria muito diferente do que é de hoje. Nós talvez nem tivéssemos estações como temos hoje. Sem as estações, seria muito difícil haver vida na Terra. Sem a Lua, nós provavelmente não estaríamos aqui hoje. Mais uma vez perguntamos: será que a Lua foi colocada ali deliberadamente? Será que toda a nossa existência é um evento planejado por outros seres? Tamanho e localização perfeitos da Lua podem não ter sido pelo mero acaso, mas foram planejados por seres extraterrestres na pré-história da Terra. Relatos antigos falam de um tempo antes do objeto celestial existir. Desde o século V a.C., autores romanos e gregos escreveram sobre uma época antes de haver uma lua no céu. Alusões a isso podem ser encontradas na Bíblia hebraica. E existem lendas zulus que dizem que a lua foi trazida para a Terra centenas de gerações atrás. Romani e Impanco eram os nomes das duas divindades zulus da pré-história. Segundo a lenda, eles fizeram a lua existir. Supostamente, eles fizeram isso roubando o ovo de um dragão celestial gigante, tirando o centro do ovo, a gema, e depois rolando o corpo celeste resultante para se transformar na lua. E os zulus dizem que o motivo da lua ser colocado lá foi para vigiar os seres humanos. O xamã zulu Credo Mutua conta mais sobre a lenda, do que a Lua foi rebocada para nossa órbita e quando isso foi feito provocou todo tipo de inundação e cataclismos, e isso mudou o eixo do nosso planeta. E nos perguntamos, será que a Lua poderia ser um satélite artificial? Será que ela poderia ter vindo de outro lugar e agora é usada como uma base de observação para seres extraterrestres?
A superfície da Lua é marcada por dezenas de milhares de crateras de impactos de diversos tamanhos. Os cientistas alegam que a razão disso é por ela não ter uma atmosfera para protegê-la. Então, em seu solo existem crateras dentro de crateras em todas as escalas de tamanhos. Mas uma coisa interessante dessas crateras é que, mesmo sendo de diferentes tamanhos, todas elas parecem ter a mesma profundidade. E isso não deveria acontecer em um corpo celestial. Deveriam existir variações de profundidade. Então, por que as crateras da Lua são tão uniformes? Isso é muito incomum e não explicado em termos de geofísica convencional ou estabelecida. Podcast Brasil UFO. Algumas crateras são incrivelmente amplas e no local do ponto de impacto elas são convexas, o que significa que existe uma saliência, porém não faz o menor sentido. É como se houvesse alguma coisa por baixo da superfície lunar, muito resiliente e que impede as crateras de serem mais profundas do que são. Isso só poderia ser por causa de uma rocha muito mais dura, o que seria difícil pela massa da Lua, ou então uma esfera de metal que impeça mais danos, uma barreira metálica por baixo do solo lunar. Mas se for assim, por que os cientistas estabelecidos não o reconhecem? Mas se fizerem isto, eles também teriam que reconhecer que a Lua pode ser oca. 20 de novembro de 1969. Durante a subida ao módulo de comando, o comandante Charles Conrad Jr. e o piloto do módulo lunar Alan Bean soltaram o veículo de lançamento da Apollo 12 e o deixaram cair de volta na Lua. Com o impacto, aconteceu algo muito inesperado. A Lua reverberou sismicamente, como um sino por mais de 1 hora. Wernher von Braun, que na época era o diretor da NASA, decidiu que na próxima missão, na Apollo 13, iria derrubar propositalmente uma parte mais pesada do foguete na superfície lunar. E quando fizeram isto, a Lua soou como um gongo, desta vez por mais de 3 horas, em uma profundidade de mais de 32 quilômetros. Isso não era esperado e ainda intriga os cientistas atualmente. A inferência é que a Lua deve ser oca, porque na superfície a Lua é feita predominantemente de um tipo de rocha chamada basalto. Embora seja uma rocha muito leve, ela absorve os impactos extremamente bem. E se toda a Lua fosse feita desse tipo de rocha, não se esperaria que ela reverberasse quando um grande impacto acontecesse. A razão disso ser considerado porque a ideia da Lua ser oca condiz tudo o que sabemos de física. Em seu livro de 1966, A Vida Inteligente no Universo, o famoso cientista e astrônomo Carl Sagan definiu o entendimento moderno da composição dos corpos celestes em todo o cosmos. Ele sugeriu que um satélite natural não pode ser um objeto oco. Então por que a Lua vibraria se não fosse um objeto oco? Isso sugere que ela é realmente artificial. É possível que a Lua não seja oca, mas também seja uma estrutura artificial? E nesse caso poderia ser uma criação extraterrestre? As teorias dizem que sim, e como as evidências elas apontam para que a Lua seja na verdade uma espaçonave. Moscou, Rússia, julho de 1970. Depois de anos estudando diversas descobertas de missões lunares, 2 cientistas do governo, Mikhail Varsin e Alexander Cherbakov, publicaram um artigo na revista Sputnik, revelando uma conclusão chocante sobre a natureza da Lua. A teoria deles é que a Lua seja provavelmente a criação de uma inteligência alienígena e que foi trazida até a Terra num passado remoto. Este artigo foi muito revolucionário na época. Com base nas profundidades das crateras lunares, Varsin e Cherbakov propuseram que a superfície tivesse apenas 4 km de espessura. Os cientistas da NASA tinham determinado que o solo lunar consistia principalmente de cromo, titânio e zircônio. Nesse artigo de Varsin e Cherbakov, comentaram que se um material fosse planejado para proteger um satélite artificial dos efeitos prejudiciais de uma temperatura, da radiação cósmica e de um bombardeio por meteoritos, os especialistas provavelmente escolheriam exatamente esses elementos.
o que determina que essa teoria está correta. Sendo assim, a Lua inteira pode ser artificial. Então fica a pergunta: quem construiu a Lua, quem a colocou aqui e há quanto tempo? Esta ideia apresentada pelos russos de que a Lua é uma nave espacial que tem motores internos, mas o exterior foi recoberto com um material que dá a aparência de Lua, uma ideia meio estranha, mas faz muito sentido pensar que quisessem cobrir e esconder a nave e fazê-la parecer um objeto natural. Desde a publicação de Varsin e Cherbakov, outros pesquisadores vieram em apoio desta teoria. Em 1975, Don Wilson escreveu o livro Nossa Misteriosa Nave Lua. Em 1976, George H. Leonard escreveu Alguém Mais Está na Lua. E esses livros exploram mais estas diversidades de anomalias. Eles notaram, por exemplo, que a composição mineral e metálica do material da Lua é diferente de tudo que vemos na Terra, e a idade aparente da Lua parece ser maior do que a idade aparente do nosso sistema solar. Então, eles acreditam que a Lua foi realmente trazida para cá de outro lugar. Então, esta ideia de que a Lua seja mesmo uma nave espacial seria mesmo possível? E que alguém esteja mesmo monitorando o nosso planeta? Se assim for, será que estamos sendo monitorados neste exato momento? Podcast Brasil UFO. Em 20 de novembro de 1966, 3 anos antes dos astronautas chegarem à Lua, a nave Orbiter 2 colocou-se em órbita lunar. Ela foi projetada para captar imagens da superfície e selecionar os locais de pouso para as futuras missões Apollo. Mas uma imagem em particular chamou a atenção dos pesquisadores e que parece mostrar a sombra de vários pináculos pontudos. Uma arquitetura inegavelmente parecida com os obeliscos encontrados aqui na Terra. 8 pináculos diferentes que os cientistas calcularam que o maior deles seria a altura de um prédio de 15 andares, parecido com os obeliscos no estilo egípcio. Mas o que obeliscos estariam fazendo na Lua? E cientistas calcularam que esses objetos seriam muito altos para serem ocorrências naturais. Lembre-se que a Lua é bombardeada por meteoros há 4 bilhões e meio de anos, e por isso mais uma razão para essas estruturas sejam artificiais. A NASA sabia de tudo isso e que uma das razões para enviar as missões para lá foi para que os astronautas da missão Apollo pudessem obter mais informações sobre essas estruturas. Na Apollo 11, quando eles estavam descendo para aterrissar na Lua, soou um alarme muito estranho, o famoso 1202. E basicamente nenhum dos técnicos sabia o seu significado. O que se descobriu é que o próprio computador estava sobrecarregado com tantas informações. Por que Buzz Aldrin, que era o piloto do módulo lunar, tinha ligado os 2 radares, o radar lateral e o radar de pouso, um apontado para baixo e o outro para o lado? Mas se segundo alegações não se tivesse nada na superfície da Lua, por que ligariam o radar lateral? A realidade é que os astronautas e a NASA sabiam dessas estruturas artificiais na Lua. Em 1960, os diretores da NASA encomendaram um relatório do Instituto Brookings para avaliar as implicações de descobertas de vida extraterrestre na Lua. Devido às conclusões do relatório, os pesquisadores acreditavam que se decidiu antes das missões lunares que qualquer descoberta extraterrestre seria oculta do público, por medo de agitações sociais. Desde a época das primeiras missões Apollo na Lua, os pesquisadores se debruçaram em cima das imagens captadas por lá, em busca de estruturas. E eles encontraram coisas incomuns, mesmo os cientistas da NASA não reconhecendo ser genuínas, porém muito estranhas. Talvez ainda mais intrigantes do que as estruturas vistas na superfície da Lua sejam os misteriosos relatos de luzes e outras atividades inexplicáveis, reflexos intermitentes que emanam da superfície da Lua, têm sido observados há mais de um século. Inclusive, foram relatados pelo famoso astrônomo Francis Baily em 1835, e o fenômeno também foi relatado pela tripulação da Apollo 11. Este fenômeno foi divulgado pela NASA em um catálogo de anomalias lunares temporárias, mostrando luzes que se moviam, baforadas de fumaça, coisas que não deveriam estar ali.
E tudo isso sugere que realmente existe uma comunidade extraterrestre vivendo na Lua hoje. A Lua é o corpo celestial mais visível nos céus noturnos, mas nós só vemos um lado dela, pois está em rotação sincrônica com a Terra, ou seja, ela demora o mesmo tempo para girar sobre o seu eixo e para completar sua órbita ao redor da Terra. Portanto, nós só podemos observar um lado e cerca de 41% da superfície lunar nunca são vistos por nós. Isso só aumenta as especulações sobre a Lua e o que o seu lado oculto seja um lugar perfeito para construir grandes instalações na Lua e que não seriam observadas diretamente da Terra. Um lugar excelente para bases extraterrestres ou dos próprios seres humanos. Alguns informantes secretos têm dito que foram levados a uma base secreta na Lua, que é chamada de Comando de Operações Lunares. E essa base faz parte de uma rede de construções no lado oculto da Lua. E são operadas por vários programas especiais secretos e civilizações extraterrestres. As missões Apollo tiraram fotografias de vigilância da superfície lunar e algumas das fotos mostraram algo que parecem ser estruturas. O que aconteceria se a verdade sobre a Lua fosse contada ao público? Isso provavelmente abalaria nossa realidade e vamos poder olhar para o céu e ver um objeto extraterrestre ao redor do nosso planeta. E nós reconheceremos como realmente é. E descobriremos que esse objeto está ali para auxiliar toda a humanidade e para alguns esse pensamento é assustador. Podcast Brasil UFO. E a pergunta de $1 milhão, hein, Wilson? E aí, a Lua tá ou não nos observando de certa forma, hein? Olha, é complicado, né? É só pra avisar a galera aí que tá ouvindo que isso aqui é pra pôr em discussão, né? Que todos esses cientistas, pesquisadores que levantaram essa hipótese, vão ter pessoas que vão acreditar ou não, né? A gente tá aqui pra colocar em discussão e ver a opinião de vocês, né? Mas que existe coisas estranhas, existem. Eu sei que o Wilson é mais pé no chão, eu sou um cara mais assim que gosta de colocar em discussão as coisas, né? Mesmo porque, muito provavelmente, eu nunca irei pra Lua, né? Você vai pra Lua, Wilson? Não, por enquanto não. E para lembrar também que até hoje, né? Estamos aqui em 2020, não existe uma teoria que todo mundo aceite de como a Lua se formou, né? Falam que ela se formou há 4,5 bilhões de anos, e a teoria mais aceita é dessa do impacto, né? Um planeta se chocou com a Terra, um planeta mais ou menos do tamanho de Marte, se chocou com a Terra, e desse impacto que surgiu a Lua, mas ela não é totalmente aceita até hoje, ninguém conseguiu ainda bater o martelo quanto a isso. E isso é um fator assim que deixa dúvida, né? Porque se a gente foi até a Lua, trouxe material para estudar, era para ter alguma coisa mais concreta, né? Tem muitas perguntas aí que não querem calar, né? Por que teve as missões Apollo e por que se terminou em 72, né? Então, eles na época falavam assim, que vamos lá para a Lua, teve todo o desenvolvimento de tecnologia para chegar a fazer essa viagem, chegamos lá, mas lá não tinha nada, então não teria por que voltar para a Lua, né? Eles falam isso, mas a gente não tem como saber se essa é a verdade, né? A gente não tem as imagens do lado... A gente tem as imagens do lado oculto da Lua? A gente não tem, né? Essa na realidade existem essas imagens, né? Mas eles nunca mostraram, né? Não, existem essas imagens pela NASA, né? Quer dizer, a gente tem que acreditar, como o texto diz, né? Por mais que a gente esteja... a gente tenha um melhor telescópio para focar a Lua, não é igual você tá pisando ali, né? Você não consegue ver o que realmente tá lá. Seja ela vibrando, seja ela os pilares que tem lá, né? Os tipo prédio de 16 andares, meu. Que nem aquele vídeo da entrevista do JJ Benítez, né? Que é aquele escritor do Cavalo de Troia, daqueles livros, ele é ufologista também, além de ser repórter espanhol. E ele fala disso, né? Que quando eles chegaram lá, eles viram essas estruturas
e que antes da última vez que teve a missão Apollo, eles começaram a destruir essas estruturas para ninguém encontrar o que eles viram lá, né? Ele mostra até na entrevista uma suposta filmagem dos astronautas andando e mostrando essas estruturas, né? Não sei dizer se aquela filmagem é real ou não é, mas parece ser bastante convincente, né? Tem aí no YouTube, quem quiser procurar, pode procurar lá que vai ver lá. E outra, mesmo... Então, assim, tem vários assuntos, né, pra gente discutir. Se a gente for colocar que esse lance do lado oculto da Lua é mostrado só por imagens, não tem como a gente provar. Porque justamente. Se a gente for parar pra pensar, é tudo muita coincidência, Wilson. Certo? Se a gente for parar pra pensar, a distância do Sol ser a mesma do tamanho que o Sol é maior do que a Lua, 400 vezes, ele tá 400 vezes distante também, que no nosso céu eles ficam iguais, o Sol é o mesmo tamanho da Lua, por isso que dá pra formar o eclipse. Qual é a possibilidade, né, que até o texto diz que é 1 zilhão por né, disso ter acontecido de uma maneira coincidência, né? O lado oculto da Lua, por exemplo, eu acho que tem bases lá a todo vapor hoje, sejam de humanos, sejam de outras raças que estão lá para nos observarem, né? Porque o que a gente levanta é isso, né? Será que a Lua, quando foi trazida, né? Ela para ter vida na Terra, né? Isso eu tô falando antes de dinossauro, antes de qualquer coisa. Que aí aconteceu maremotos, aconteceu... Talvez foi ali na época dos continentes. Não dá, isso é pra gente colocar em discussão, né? Você que tá ouvindo a gente, o que você acha? Você acha que tudo é uma coincidência? A Lua não mostrar, ela rodar ao contrário da gente? Mesmo sendo que em outros planetas, a Lua não é tão grande em comparação ao planeta mãe, igual a Lua é para a Terra. As luas de Júpiter, as luas de Saturno, enfim, elas são muito menores, né? E os planetas não são tão dependentes de suas luas quanto a Terra é da nossa Lua, né? E se não fosse isso, a gente não estaria aqui hoje, né, Wilson? Verdade, são uma série de circunstâncias, né? Para que a gente estivesse aqui hoje, né? Para acontecer a vida, né? Sim. Então são várias coincidências para surgir a vida, né? Então dá a impressão que a vida, como a gente conhece aqui, é uma coisa rara até de acontecer, porque tem que acontecer determinadas coisas, um monte de coisa em sequência para que a vida seja possível e para que a gente consiga evoluir de uma forma plena, né? Porque pode bater um meteoro e acabar com tudo. A gente estava lá na época do Homo sapiens ainda. Vinha um meteoro, batia, morria todo mundo, não ia ter nada. Então você vê, para a gente chegar ao ponto que a gente está hoje, vários fatores tiveram que contribuir para a gente chegar onde a gente está hoje, né? E mesmo assim ainda a gente corre o risco, mas dia menos dia a gente entrar em extinção aí, né? Ah, sim, o dia de amanhã ninguém sabe, né? Dia de amanhã ninguém sabe, mas esse lance aí também que colocado das missões a Apollo, né, deles terem soltado o foguete que dá um empuxo para eles subirem de volta para o módulo de comando, né, que está na atmosfera da Lua, é impressionante isso também, porque eles tinham colocado equipamentos de medição no solo ali, para ver alguns possíveis tremores, possíveis anomalias ali enquanto eles estivessem no planeta. E a Lua vibrou, Wilson, vibrou igual um sino por 1 hora, e na segunda vez, na outra missão, na Apollo 13, soltaram uma peça mais pesada e ela vibrou por 3 horas. O que você acha sobre isso? Mas a NASA divulgou isso? Na época ou não? Sim, segundo os documentos, eu acho que isso aí vazou de alguma forma, né? Eu não sei se foi tanto que eles mencionam o Von Braun, né? Que era o chefe, o diretor da NASA na época, né? Então isso aí, provavelmente, isso aí foi divulgado de alguma forma,
Não sei se de boca ou se através de documento, muito menos, né? Mas eu acho que isso aí provavelmente vazou através dos próprios funcionários da NASA da época ali, né? Ah, tá, mas não é uma coisa oficial, assim. Por exemplo, documentos da NASA, isso aí é oficial, documentos de anomalias da Lua, como baforadas, como luzes que tem na Lua. Isso tem um manual da NASA que fala sobre tudo isso, né? Entendi. Porém, das peças caindo, isso aí eu não achei, pelo menos nenhum documento que fala isso. Talvez eu tenha que fazer uma pesquisa muito mais apurada aí. Mas segundo os textos que a gente recebeu, que não cita a fonte, né? Uhum. Dizem isso. Eu acho que se não tivesse um pouquinho de verdade nisso, a NASA desmentiria totalmente essa falácia, né? Se for falácia. O que você acha? Eu acho assim, eu assim, não vou falar que eu desacredito, bater o martelo, porque a gente não sabe de nada. Eu acho assim, eu ainda acredito que a Lua é um satélite natural da Terra, que provavelmente foi uma colisão de um planeta mesmo há 4,5 bilhões de anos. Pode até ser algo que eu acho mais provável disso tudo, é que exista ou existiu algum tipo de estrutura que ali virou alguma base, tudo. Até aí pode até ser, né? Ali bem longe ali pode até ser. Mas que assim é alguma coisa artificial ou que é uma nave parada lá, eu acho que não. Sabe por que eu falo isso? Não, eu acredito em outro tipo de vida, outras formas de vida, outras mais inteligentes, menos inteligentes que a gente. Eu acredito. Mas, assim, nesse parâmetro todo, eu acho que ali eu não vejo tanta importância na raça humana. Eu acho que a gente é mais uma ali no pacote e se bobear das menos importantes, assim. Eu acho que talvez eles nem deem tanta importância pra gente, sei lá. Podcast Brasil UFO. Mas então você tá falando que você acredita nas estruturas que tem lá. Então se... Não que eu acredite nas estruturas. Eu acho que pode acontecer, como pode ter existiu vida em Marte, tem algum resto de estrutura lá. Pode ser. Então vamos eu lá, acho vamos mais lá. provável, né? Mas que a Lua seja artificial, eu acho menos provável. Mas por que então Buzz Aldrin ligou o radar lateral? Porque a NASA solicitou, né, que tem que ligar esse radar lateral com medo de bater em algumas estruturas. E se tiver estruturas, elas foram construídas por nossos antepassados ou por seres de outros mundos, Wilson? Bom, se tem alguma estrutura lá, a gente nunca tinha ido lá, né? Então foi outra civilização que fez, né? É isso que eu acho. Não, mas assim, vamos parar pra pensar. Isso a gente acredita na história que nos contam, certo? E se a nossa geração vamos supor que já foi dissolvida algumas vezes, por exemplo. Vamos supor que o que a gente vê por aí é a gente mesmo. Que tipo, já fomos evoluídos numa... Tá, entendi onde você quer chegar. A humana já foi evoluída de um tal modo que nem você falou, foi dizimada de alguma maneira, algum meteoro, alguma causa natural ou alguma outra coisa, né? E voltamos do zero, né? Pra gente ter talvez menos, se achar uma raça tão importante assim, ter menos ego, entendeu? Não, deve ser aquele lance que do tempo, né? Porque o tempo, assim, existe pra gente aqui, nessa forma que a gente tá, né? Mas o tempo é relativo. Então, quem sabe que a gente tá sofrendo uma visita de nós mesmos, mas no futuro. Você entendeu? O futuro voltando pra trás pra olhar pra gente aqui agora. E a gente voltando aqui, olhando e montando alguma coisa na Lua, não sei.
Meu, tem várias coisas que dá pra gente pensar fora da caixinha, né? A verdade é o seguinte, cara, o que eu acho dessas coisas, né? Tudo que a gente não tem explicação, a gente vai ficar tentando buscar uma explicação, entendeu? A gente vai tentar que nem os antigos faziam. Ah, eles não sabiam por que tinha os maremotos, porque tinha o terremoto. Aí o que eles fizeram? Ah, não, é porque é um deus que existe, que é o Poseidon, que é ele que faz os terremotos, por que isso? Ah, por que tem o raio? Ah, porque é o Thor, o filho de Odin, ele bate com o martelo dele e sai raio. Por quê? O homem buscava uma explicação por coisas que ele não entendia, né? Talvez Sim. A gente tá nesse mesmo aspecto agora. A gente olha pra Lua e não entende por que ela tá ali, ou por que ela é daquele jeito, porque tem um lado que a gente não enxerga, quem tá ali. São coisas que a gente não conhece ainda, né? Sim. Então a gente fica buscando explicação até chegar a um ponto da evolução que a gente, agora foi provado, é isso. Ah, tá lá porque é isso, ó. Tá lá, tá vendo? Era um satélite artificial mesmo, ó, tá vendo? Aquilo é assim. Nem você falou da lua oca aí, tem na matéria, né? Lua oca, né? Se você for ver no budismo tibetano, isso, livros antiguíssimos aí, de mais de 1000 anos atrás aí, eles falam que a Terra é oca. Para eles a Terra é oca. Então, então não tá tão longe não. Se eles estão falando da Terra ser oca... O Júlio Verne falou que a Terra era oca também, né? No Viagem ao Centro da Terra, né? Ele chegou lá, ele entrou nessa caverna e tinha um mundo da época dos dinossauros lá dentro da Terra. E esse escritor também escreveu sobre viagem à Lua, antes de ninguém imaginar. Isso no século XIX ele escreveu. Ele escreveu sobre o submarino quando ninguém imaginava o que poderia ser um submarino. E ele descreveu um submarino perfeito, que é do 20.000 Léguas Submarinas, do Capitão Nemo. Que ano foi isso? É do século XIX, Júlio Verne. 19, né? 1800 e pouco. Então aí, ó, pra quem quiser ouvir aí, pra quem quiser dar uma lida aí, Viagem ao Centro da Terra, hein? Júlio Verne. Ele nasceu em 1828 e morreu em 1905, imagina isso. Os caras eram à frente do tempo, né? Eram à frente do tempo. Mas assim, independente da gente colocar isso em discussão, se ela é ou não um satélite, se ela é um satélite artificial ou natural, ela é importante para o nosso planeta, né? Sim, totalmente. Se ela não tivesse ali, vamos supor que seja uma espaçonave, ela fosse embora, acabou a vida na Terra, acabou, né? Desregulava tudo, né? Ela sendo... não teria as estações do ano, né? Porque o movimento de rotação que a Terra as marés, faz, né? A translação ia pirar todo. Tipo assim, não ia ter o norte, não ia ter o sul. Daqui a pouco o norte ia estar no Equador. Não, e outra, ela tem influência até na gente, porque a gente é 70% de água. Então ela tem influência. Tanto que os loucos são chamados de lunáticos. Sim, é interessante, tá vendo? E além de ela controlar tudo, né? Crescimento do cabelo, o cara fala, não, vou cortar na lua tal, porque cresce mais. É verdade. Uma série de coisas aí que eu não vou falar mais. Mas assim, a gente quis trazer esse assunto pra pessoa poder pensar, né? Pensar de de diferentes formas, né? Porque às vezes as pessoas nem pensam nisso, né? Ela tá ali, a lua, né? Ninguém nem pensa nela. Dizem que os egípcios, eles olhavam o sol e ele não sabia, né? Eles falavam a luz que aparece durante o dia. Eles não sabiam que ficava de dia por causa do sol, né? Tanto que eles chamavam de Deus Sol, né? Depois, né? O Ra. Exatamente. Então, assim, a intenção do podcast é essa, é colocar para as pessoas, para os ouvintes pensarem aí fora da caixa aí. Só lembrando aí aos nossos ouvintes que o canal Brasil UFO está disponível no Instagram, no Twitter e no Facebook. E também, além das plataformas de áudio, o nosso podcast também está disponível no YouTube e agora também no Instagram. Quais as suas considerações finais, meu amigo Wilson? Olha, minhas considerações finais pra gente sempre contestar, né?
Nunca aceitar as coisas sem pensar, sem tentar ir atrás. Ah, só porque alguém falou. Ah, porque eu li um livro que fala isso ou fala aquilo. A gente tem que sempre pensar nas coisas e procurar informações de vários locais diferentes, né? De várias literaturas diferentes, né? Como diz um amigo meu, não ser só um leitor de um livro só. E outra, aproveitando que você falou, a gente acredita no que nos contam, né? Mesmo porque a gente não vai pra Lua, a gente não vai... Às vezes a gente não sai nem do país, às vezes não sai nem da nossa cidade, mas a gente acredita no que nos contam. E você que tá ouvindo, não fique só assim acreditando. Se você tiver a possibilidade, vá lá, veja, não na Lua, que eu sei que, né, pelo menos por enquanto ainda não dá, mas veja a verdade, vejam as coisas, não acredite em que as pessoas te falam, veja pelos seus olhos, acredite muito no seu coração. Muitas vezes o seu coração ele não vai falhar. A verdade às vezes cala no coração, né? Ela bate no coração, às vezes sente a verdade. Às vezes a gente tem ali o sentimento que aquilo é certo. Siga o seu coração, né? Siga ali o seu instinto ali. Esse é só um assunto que a gente colocou em discussão. Com certeza a gente pretende aí trazer aí os deuses, possíveis deuses aí, em livros sagrados, em outras coisas aí que tipo... que você não levanta, você não levanta essa hipótese de estar certo ou errado, você acredita apenas no que os outros falam. Então é importante você levantar e acreditar no seu coração ou no seu sentimento que você tem guardado aí. Certo, Wilson? Certo, Clayton. Podcast Brasil UFO. Então é isso aí. Com esse desabafo nosso aqui, a gente termina o capítulo de hoje, esse capítulo número 3. Espero que todos tenham gostado aí de compartilhar com a gente essa conversa aí. E até o próximo capítulo número 4, que a gente ainda vai decidir o que a gente vai colocar em pauta. Tá certo? Um abraço, Wilson, e até a próxima. Até a próxima. E olhos no céu.